muita satisfação que venho hoje apresentar o Cuca, que foi meu comandante em 2013, temos uma relação de longa data, fomos campeões juntos no campo e também fora dele, e é sempre bom tê-lo aqui, Cuca, um treinador competente, envolvido, que conhece a cultura, que conhece a história, é parte gigantesca dessa história do clube e sabe como fazer o clube ser campeão. Então é por isso que você está aqui hoje, pela sua capacidade, pela sua identificação, por tudo aquilo que representa para o clube, para o torcedor. Então, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Por favor, que seja mais um ciclo de grande sucesso, como foram em outras oportunidades. Deixa eu pegar a camisa aqui. Obrigado. Valeu, Vitor. Obrigado. Valeu. Obrigado. Boa tarde, né? Bom dia, boa tarde. Prazer estar com todos vocês aqui mais uma vez, né? No Galo, lugar onde eu me sinto muito à vontade, né? Onde eu já tenho um conhecimento muito grande da casa, né? O que poupa um tempo enorme da gente perder conhecendo os pormenores, né, que a gente conhece aqui na cidade do Galo. Eu gostaria de começar essa minha entrevista falando a respeito da minha apresentação lá no Atlético Paranaense, né? Eu sei que é um tema que certamente vai vir à tona e com todo direito. É um tema muito sensível, delicado e muito importante, que é o tema lá do caso da Suíça. Eu, quando li aquela carta no Atlético, eu me prontifiquei, dentro de mim, a tentar ser uma pessoa melhor, a ser um homem melhor. E eu confesso para vocês que tenho aprendido muita coisa com muita gente, escutado minha família é quase toda feminina, né? As meninas, as filhas, neta, agora tem o Ravi. E tenho entendido muita coisa que eu não entendia como ser humano, sabe? Eu, quando demorei tanto tempo para falar daquele tema, e hoje eu abro falando dele, é porque hoje eu consigo falar, eu consigo ver os meus defeitos, né? Eu consigo entender que eu tentava falar do Cuca, explicar o Cuca, e não era isso que a sociedade queria. A sociedade queria saber do tema, da causa, do que eu, como homem, podia fazer pela causa, pelo tema. E eu tenho trabalhado incessantemente, desde aquele dia, em busca de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa que entenda mais o tema, não só pelas minhas filhas, pela minha neta, pela minha mãe, pela minha irmã, mas pelas mulheres, pelo respeito que as mulheres têm e merecem, pela igualdade que a gente busca, e eu estou aliado a isso. Hoje de manhã eu estive falando com o pessoal do futebol aqui, foi muito bacana. Tenho participado de palestras, né, onde a gente conseguiu reunir meninos e meninas do Atlético, do Curitiba, do Paraná Clube, pôr todos numa sala grande e discutir o tema de peito aberto, um menino questionando a menina do porquê, do que incomodava, e eu acho que esse tema é muito importante e faz muito bem para todos nós. Eu busco um mundo mais justo para mim e para minhas filhas, para minhas netas, e em contrapartida para todas as mulheres. E a gente vive muito num mundo machista, sabe? O futebol ainda é um mundo machista. Hoje, se a gente olhar aqui, o auditório aqui, ele tem 70%, 80% de masculino, né? Mas já foi pior. Já um tempo atrás foi muito pior. Hoje, eu olhando o treino das meninas ali, eu levei o Arana junto para ver, porque tinha uma menina que queria conhecer ele, eu vi o quanto que evoluiu o futebol feminino, coisa que eu não conseguia ver antes. Eu vi o quanto as meninas, elas têm que lutar mais do que a gente, o homem, para poder vencer. A começar pelo horário, elas começam um treino
às 7h30 da manhã, tem que acordar às 6h30, às 5 horas da manhã, estar às 6h30 no campo, para tomar um café e depois vir para o treino. E essas coisas eu prometi e tenho feito, dentro do possível, com ações. No meu instituto, onde eu tenho 3 núcleos em Curitiba, e quero transportar aqui para o Galo, que tem também o Instituto Galo, e a gente vai poder fazer coisas importantes também, pelo respeito às mulheres. E isso é uma coisa minha, que está dentro de mim. Não sou de ficar fazendo propaganda do que já fiz, de quantas coisas eu já fiz, mas eu faço as minhas coisas de forma bem discreta e vou continuar fazendo. Isso é uma bandeira que eu levantei e vou empunhá-la para sempre, enquanto eu puder. Tá bom? Isso dito, eu abro para vocês para algumas perguntas que queiram fazer. Boa tarde, Cuca. Seja bem-vindo de volta ao Galo. E você começou falando sobre esse seu conhecimento do Atlético, de alguns pormenores, né? E já nessa primeira atividade que a gente pôde acompanhar, a gente viu o Bernard treinando mais aberto pela esquerda, o Rubens um pouquinho mais avançado, fazendo um trabalho de meia, como ele trabalhava na base também. Na zaga, sem improvisação, com Lianco e Alonso em um pedaço, com o Bruno Fux. Do outro lado também com o Igor Rabelo. Eu queria que você falasse um pouquinho como você pretende trabalhar alguns talentos que em um determinado momento foram criticados, o Lianco jogando na direita, o Bernard centralizado às vezes um pouco mais para a direita, se você pretende também fazer algum tipo de adaptação ou se já vai colocar cada um na sua posição de origem mesmo, fazer o simples. Sim, hoje o treino foi aberto, você observou bem, mas são situações de jogo, né? É lógico que você vai começar um trabalho, eu começo da maneira mais simples que tem, mas eu também gosto de ter criatividade, jogadores polivalentes que joguem em mais de uma posição, mas a princípio eu quero sentir o jogador jogando na sua posição, dar para ele a liberdade dele poder jogar dentro da onde ele gosta mais, né? E o treino hoje ele foi nesse sentido mesmo. Agora à tarde fazemos mais um período, amanhã temos mais 2, para daí na quarta-feira fazer a viagem para os Estados Unidos. Cuca, boa tarde, seja bem-vindo de volta. Pedro Faria, FM O Tempo e Tempo Esportes. Essas recentes movimentações que o Atlético está fazendo no mercado, Natanael, que está para chegar agora, você conversou com o Vitor, com a diretoria sobre essas movimentações, tanto de chegada quanto de saída. Eu queria que você também fizesse uma análise desse elenco do Atlético agora, que você pegou na mão agora no começo da pré-temporada. Obrigado. Sim. Natanael, está certo já, Vitor? Está caminhando. Está caminhando, né? Caminhando bem. Não gosto muito de falar, né, porque uma vez falei de um jogador, ele vem para nós e ele não veio, foi para outro time. E eu falei tão bem dele. Vocês lembram quem é? Mas é um jovem e a gente precisa também rejuvenescer a nossa equipe. Nós estamos atrás de alguns jogadores com esse perfil. Sobre a saída de atletas, você não consegue controlar tudo. Existem jogadores que você não quer que saia, mas eles saem, e é o caso do Zaratio, é o caso do Batalha. Não foi uma questão nossa, eu gostaria muito de contar com os dois, mas eles entenderam que era o momento deles saírem, e você não tem muito o que fazer, a não ser daí lidar com a parte financeira, que foi o que o Vitor e mais o Pedro fizeram bem feito, né? Então, infelizmente, você perde alguns jogadores, mas em contrapartida você vai ao mercado para encontrar outras peças que possam te trazer solução e, de repente, alguns jogadores até com mais juventude. Cuca, boa tarde. Paulo Azeredo aqui à sua direita, da Rádio Tatiá, estamos ao vivo. Queria que você, ainda sobre o elenco, destrinchasse um pouquinho mais do que você viu, quais foram os seus pedidos, em qual setor realmente chegou para a gente, que seriam 3 atacantes e um lateral. E se você espera contar com esses jogadores o mais rápido possível, na pré-temporada lá nos Estados Unidos também, para preparar esse grupo. Sim, a gente espera o quanto antes poder contar com o jogador, mas, para falar a verdade para você, a gente tem trabalhado muito. Ontem à tarde aqui, foi o dia inteiro aqui trabalhando, e o mercado hoje ele é muito diferente do que era no passado. O mercado é muito diferente.
Eu lembro, cara, em 2004, eu fui contratado pelo São Paulo e eu consegui levar uma base do Goiás toda para o São Paulo e montamos ali um timaço. Onde você acha hoje esse tipo de jogador emergente como eram naquela ocasião? O Fabão não era o Fabão, nem o Danilo, nem o Josué, nem o Grafite. Eles viraram também depois de terem ido ao São Paulo, mas você não encontra mais hoje esse tipo de jogador. E se encontrar, cara, os preços são absurdos. Eu fiquei perplexo, né, em participar das coisas aí com o Vitor, de como as coisas inflacionaram e como se tornaram quase que inviáveis. Então, a gente tem que ser muito criativo, tem que usar a criatividade para buscar, dentro da responsabilidade, buscar jogadores, né? Não são 3 atacantes, na verdade, são 2 que a gente busca e mais alguns outros em outras posições que acabaram saindo, né? Do momento do final do ano até agora, se eu não me engano, saíram 8 jogadores. Então, a gente tem que recompor para ficar com uma base forte também. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Cuca. Boa Breno tarde. Galante. Cuca, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Cuca, eu queria que você falasse um pouco como é que está o seu planejamento em relação ao Campeonato Mineiro, porque fica o time sub-20 jogando aqui durante 3 partidas, seu time profissional retorna na quarta, você já pretende colocar o time profissional para poder jogar esse restante, ou eles vão acabar uma pré-temporada, porque você vai ter muito pouco tempo agora para fazer essa pré-temporada e já vai para os Estados Unidos. Sim, é uma intertemporada diferente. Eu confesso para você que nunca passei por uma temporada assim, né? Que você começa aqui, agora a gente sai para os Estados Unidos, passar um período lá, joga 2 partidas e depois volta um dia e meio antes de um clássico. São todas coisas para a gente pensar bem e ir sentindo o jogador, o desgaste dele, se ele já está numa condição razoavelmente boa para jogar. Sábado que vem a gente tem um jogo, a gente não está numa condição ideal para se jogar e ainda vamos ter uma viagem de um dia praticamente, que é na quarta-feira. Mas os jogadores hoje mudaram muito o perfil também. Antigamente o jogador, nas férias, ele parado. Ele voltava com um percentual de 15, 16, 3, 4 quilos acima. Hoje o cara não volta mais. Alguns voltam até mais magros do que foram. Isso facilita bastante. Cuca, boa tarde, seja bem-vindo de volta, Gabriel Marques, da TV Band de Minas. Eu queria fazer uma pergunta para o Vitor, porque o Bruno Musi, naquela conversa que teve na sede, falou que os valores que fossem arrecadados com venda de futebol seriam investidos no futebol. Saiu a notícia, né, das vendas de Zarate e Batalha, totalizariam 3 milhões de dólares. E essas cifras, você avalia que seriam possíveis para poder contratar outros 2 jogadores que seriam titulares nesse elenco? O torcedor tem criticado muito isso nas redes sociais. Bom, realmente os valores aferidos pelo Paulinho vão ser reinvestidos nas contratações, né? E o valor dessas vendas ou dessas saídas de Zaratio e Batalha vão ser incorporadas também a esse montante. Obviamente que a gente procura qualificar, não é só contratar para ter o jogador e ser pouco utilizado. Então, a minha busca, junto com o Cuca e os demais membros responsáveis por essa área, é realmente qualificar, né? Temos uma base de equipe já montada em relação ao ano passado e a ideia, como o Cuca falou, é rejuvenescer e qualificar, né? Suprindo as carências que nós temos. Então, dentro desse montante que nós temos, vamos buscar fazer a melhor distribuição possível para realmente tornar a equipe ainda mais competitiva. Boa tarde, Vitor, Cuca. Minha pergunta é para o Vitor também. Ainda nessa questão do elenco, Vitor, boa tarde, Guilherme, canal do Frossar. Saíram 8 jogadores, como disse o Cuca, mas de venda mais expressiva em relação a valor. A do Paulinho, todo mundo sabe, uma venda muito alta para o Palmeiras. Saíram Batalha, que foi um dos grandes defensores do Atlético ano passado, Zaratio, que foi campeão brasileiro, inclusive com o Cuca. Com esses valores que entraram para o clube, a gente sabe que as negociações de Zaratio e Batalha também perderam muito valor pela questão do fim do contrato. É possível qualificar esse elenco com apenas esses valores, ou vai ser necessário uma composição maior, um aporte maior realmente para contratações agora, para o elenco não perder nível do fim do ano passado para o início de 2025? Obrigado. Não, na verdade, a ideia é subir o nível, não perder nível. Em relação à negociação do Paulinho, né, se você pegar o valor total da operação, ela foi a maior transação da história do Atlético, então, valores importantes.
e ainda você coloca dois jogadores dentro da operação, que se tornam jogadores com potencial de revenda, mas principalmente com potencial para jogar, que vai encorpar a equipe do Cuca. Como eu falei, a ideia é qualificarmos, rejuvenescermos, darmos velocidade à equipe. E questões da saída do Zaratio e do Batalha eram situações complexas. Batalha, um jogador que nós conseguimos dobrar o valor investido em 2 anos. Lembrando que é um atleta que vai completar 34 anos, isso não é comum. E diante do desejo dele de voltar para a Argentina depois de 13 anos, cuidar de situações familiares, pessoais, que ele apresentou, entendemos que houve uma compensação financeira por isso e foi feito o movimento. Em relação ao Zaratio, tínhamos um contrato que nos deixava, de certa forma, fragilizado. Acho que é importante fazer aí uma cronologia de que nós estávamos desde março de 2024, quando contratamos o Milito na Argentina. Nós sentamos com o staff do atleta e tinha sinalizado a intenção de renovação. Daí, desde março, iniciamos essa intenção. Fizemos uma proposta inicial que seu representante considerou muito abaixo, mas isso já prevendo aumento para 2024, coisa que ele não teria no contrato atual. Tentamos por inúmeras vezes nos reunir ou falar com o representante do Zaratio depois dessa conversa. Nunca nos respondeu, nunca nos enviou uma contraproposta. Algumas vezes falou que viria a Belo Horizonte para discutir essa renovação, coisa que não aconteceu. Inclusive falando que viria para São Paulo, depois viria a Belo Horizonte. Foi a São Paulo, disse que por problemas pessoais voltaria para a Argentina, mas sabíamos que ele estava em Belo Horizonte. Então isso demonstrou uma falta de respeito, uma falta de lealdade, visto que a gente sempre tratou com muito carinho, muito respeito o atleta, dando todo o suporte profissional e até mesmo pessoal em algumas situações. Tínhamos marcado uma reunião com o atleta, aliás, com o representante do atleta no dia do jogo, na véspera do jogo do River, na semifinal. Marcamos a reunião no hotel que nós estávamos, ele não apareceu. Fizemos uma nova proposta, mandamos por e-mail, não respondeu. Não ligou. Entreguei a proposta na mão do Zaratio, não nos retornou. Então, eu estou falando isso só para ilustrar que todos os esforços foram feitos para que a gente pudesse renovar. E diante da falta de retorno, houve uma proposta do Racing, no qual eu já disse que nosso contrato que nos deixava fragilizado, porque tínhamos 50% só do atleta e ainda tínhamos que pagar um valor anual, caso ele atuasse. E foi uma maneira de ter uma recompensa financeira, já que o atleta não iria renovar. Então, entendemos que era o momento de fazer esse movimento. O atleta nem sequer se apresentou, então entendemos que era o momento da gente virar essa página e atuar em outras frentes. Boa tarde, Cuca. Vitor, Giovana Oliveira, da Rádio Transamérica. Cuca, muito é falado sobre rejuvenescimento, mas principalmente um olhar a longo prazo de deixar o clube sustentável. Queria que você falasse um pouco sobre o seu olhar em relação aos jogadores das categorias de base, como, por exemplo, eles estão jogando a Copinha, ontem conseguiram uma classificação, também o início do Campeonato Mineiro, como que vai ser importante para você visualizar, e os jogadores que já estão até mesmo integrados, como o Rômulo, Paulo Vitor, o Alisson, que está na Seleção Sub-20. Sim, você falou 3 jogadores aí, o Rômulo, Paulo Vitor e o Alisson, que já estão integrados, né? O Rômulo já tem, desde a outra passagem minha aqui, que ele havia subido, o Paulo Vitor agora. O Alisson
já não é mais uma promessa, já passa a ser uma realidade, né? Infelizmente para nós aqui ele está na seleção, mas felizmente para o clube ele está na seleção. Esse começo de campeonato ele é uma oportunidade para os meninos. Eles jogaram ontem com o Vila Nova uma partida amistosa que nós da comissão técnica estivemos presentes e vimos os meninos vencerem por 2-0, né? Então eles vão pegando corpo, vão pegando cancha, vão se aperfeiçoando, porque é outro jogo, né? E a gente espera que eles nessas 3 primeiras partidas possam desenvolver bem, mostrar o potencial deles com naturalidade, com calma, e dentro do possível a gente ir utilizando aqueles que mais sobressaírem. Cuca. Boa tarde, Vitória Leite da ESPN. Cuca, queria entender um pouco sobre seu último ano, né, que você acabou tendo interrompeu, né, o último trabalho no Atlético Paranaense, ficou bastante tempo fora, mesmo a gente sempre ouvindo a possibilidade de o Cuca voltar para o futebol brasileiro, né, de propostas. Uhum. O que te fez realmente ficar fora? E queria entender, neste retorno agora, chegar no Atlético num contexto bastante diferente, apesar de ser uma casa conhecida, porque vem de um ano em que o torcedor está sentido, né, com esses 2 títulos aí que bateram muito perto. Então, queria saber como é também voltar nesse contexto. O meu contexto do ano passado, ele começou muito bem no Atlético Paranaense. Foram 10 jogos, 10 vitórias. Foi uma arrancada muito bonita, o jogo fluindo bem. E houveram divergências de opiniões e divergências de ideias que a gente sabia que lá na frente não ia dar certo, né? E acabei saindo naquele momento do Atlético, que é o time do meu coração. Saí na 11ª, 12ª rodada, não tinha ido ainda 30% do campeonato e acabou, infelizmente, para o Atlético sendo um ano muito ruim, né? Eu tive algumas propostas de alguns clubes, mas eu fiquei mais em casa. Eu procurei assistir todos os jogos possíveis, procurei me inteirar em diversos temas, e esse tema que eu acabei de falar para mim foi muito importante esse ano, sabe? Poder conviver também um pouco mais com a família, coisa que muito tempo eu não pude. Para mim foi ótimo, que me regenerou, me energizou, e hoje eu venho com muita vontade de fazer um grande trabalho. Eu sei que aqui no Atlético agora a dificuldade vai ser maior, porque se trata de uma remontagem, né? Eu não me lembro qual foi o amigo ali que perguntou se com aquele dinheiro ia dar para fazer ou não ia dar para fazer. Eu acho que nós vamos precisar um pouquinho a mais, gastar um pouquinho mais, que não vai dar, porque nós vamos montar um time forte, competitivo, e se Deus quiser nós vamos ter êxito e vamos ganhar título. Ô Cuca, 4ª apresentação e a 4ª vez que eu vou te fazer mais ou menos a mesma pergunta. Você tem um perfil muito ofensivo, né? Os seus times são times muito ofensivos, historicamente. Se pegar o Atlético lá de 2013, aquele de 2021, principalmente, a ideia é trabalhar mais ou menos naquele molde, 2 pontas abertos, o meia, um homem de referência dentro da área, aquela bagunça organizada que você gostava de falar, é por aí? Não, essa era 2013, né? O Ronaldo tinha que fazer aquela bagunça. Que saudade, hein? Mas não, tem jogos e jogos, né? A gente não é de ter um sistema só, 2 pontas abertas, um centroavante. Vamos utilizar esse sistema, mas vamos entender outros também, que hoje o futebol moderno ele te exige, né? Se você segurar um volante um pouquinho mais na saída de jogo, você armou uma linha de 3, com 2 volantes e 5 atacantes, que seriam o 3-2-5. Se você segurar um lateral um pouquinho mais e puser uma muletinha na ponta, ou na direita ou na esquerda, que é aquele cara que vai fazer o 4º homem, você também está mudando o sistema, às vezes sem precisar ter 3 zagueiros. O dia que o adversário tiver uma dupla de atacantes, você se precaver de uma forma ou de outra, e com o tempo para você treinar, você consegue fazer todos esses movimentos, né? Hoje, no treinamento ali em cima, nós já movimentamos o time de uma forma diferente, para quando a gente precisar,
de um sistema diferente, a gente poder utilizar e não ser surpresa para ninguém. Cuca, Thiago Maia, do Podfute. Embasado nessas ideias de jogo, né, o Atlético terminou a temporada passada usando muito um jogo posicional. Seu estilo de jogo é mais direto e mais funcional e se fala muito nesses atacantes pontas para ter amplitude lado do campo. Tem algum nome específico para esse lado de campo que seria o desejo do Cuca e que já foi passado para a diretoria? Tem, já foi passado para a diretoria. Não, você não perguntou o nome, você perguntou se tem o nome. Tem o nome, tem. Não posso falar. Tem muito. Pô, tá louco, encarece tudo. É louco. Valeu, boa pergunta. Não inflaciona a operação, não? Cuca, Pedro Bueno, Jornal Estado de Minas. Queria te perguntar sobre o Hulk. Você trabalhou com ele e ele teve números excelentes com você, mais de 70% de aproveitamento. Só que na última temporada ele teve alguns problemas físicos e está 2 anos mais velho da sua última passagem. Como que você vê a utilização dele e principalmente depois dele perder o grande companheiro dele, o Paulinho, foi vendido. Então como que você vê o Hulk para essa temporada de 2025? Bom, eu fiquei surpreendido com ele porque ele está muito forte. Voltou das férias aí com percentual abaixo do 10. Isso, para a idade dele, é difícil. Um cara que se cuida muito, extremamente profissional. E não é à toa que está aí com 38, 39 e correndo igual uma criança, igual um guri. E isso aí é bonito de ver, né? Você, quando vê um jogador assim, a gente se motiva em cima disso, sabe? E motiva os outros também. Eu me lembro, na minha primeira passagem aqui, em 21, na segunda, que eu tive uns probleminha com ele para a gente mudar a posição. Que eu queria que ele jogasse mais perto do gol, né? E aí foi o problema daqui e de lá, mas foi o único problema que eu tive com ele. O resto, ele é um cara maravilhoso de trabalhar, uma figura exemplar para todos os outros, né? Ele aprendeu nesse espaço a jogar de centroavante sem ficar de costa, ele vindo de lado, ele fez inúmeros gols, quantas assistências, e quando precisa também, você consegue ter um companheiro de ataque com ele, e se você quiser abri-lo para um lado do campo, ele também faz. Além de tudo, ele é um jogador polivalente. Então, eu fico muito feliz em poder contar com um jogador desse naipe igual ele. Bom dia, Vitor. Cuca, dia. André Riba, GE. Globo. Vitor, você falou a respeito de algumas saídas, mas por que o Atlético está tendo tanta dificuldade para conseguir contratar jogadores no mercado, perdeu titulares e ainda não conseguiu repor a altura, como Paulinho, agora perdeu Batalha, Zarate, que era um jogador importante durante a temporada. Por que o Atlético está tendo tanta dificuldade no mercado? Você falou só começar do final para o começo. O Zarate, ano passado, jogou 30% dos minutos. Então, assim, a gente chegou sem ter o Zarate praticamente a temporada toda. Na verdade, não são dificuldades, né? A montagem do elenco também ela conta com a participação do treinador, né? Então, tínhamos vários nomes na mesa, mas queríamos a participação do Cuca também para poder operacionalizar. Então, hoje nós temos algumas propostas em andamento, algumas negociações se encaminhando, né? Mas não é a dificuldade. A dificuldade também passa pelo que o Cuca falou, o mercado está muito inflacionado, né? Então, temos nossas responsabilidades, temos um orçamento a seguir, né? Não adianta eu prometer trazer um jogador de 20 se eu não tenho 20 para contratar. Então, a gente tem que também entender a nossa realidade e ter responsabilidade em cima disso. Nomes temos, propostas em andamento temos. Toda a contratação, ela também passa, ela é uma construção feita em parceria com o treinador. Então, a partir do momento que nós definimos onde nós atuaríamos, quais posições e os nomes que nós teríamos, nós começamos a colocar em prática. Só que nós temos que respeitar o tempo da negociação. Uma negociação ela é algo bastante complexo, né, que envolve muitas frentes. Então, né, com a anuência e participação do Cuca, a gente tem muitas frentes aí em andamento, né? Espero que
nos próximos dias a gente consiga anunciar nomes, mas pode ter certeza o torcedor que nós teremos um time bastante competitivo para a temporada. Cuca. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Cuca. Seja bem-vindo de volta. Vitor, minha pergunta é para você. O Atlético teve 8 saídas do elenco do ano passado em relação a esse ano. Eu queria saber de você se estão previstas mais saídas e se o Atlético trabalha com um número fechado de chegadas. Na verdade, existem consultas, mas nenhuma saída eminente. A gente coloca 8 nomes de saídas, assim, mas eram 3 atletas em fim de contrato. Negociamos a saída do Maurício Lemos também, que era um jogador que vinha atuando pouco. Então, temos buscado reposição, para que a gente trabalhe com um número em torno aí de 28 atletas de linha, mais 4 goleiros, que é mais ou menos um número que te permite ser uma equipe efetiva, que tenha reposição e onde todos os atletas têm um percentual de minutagem para jogar. Acho que mais que isso, até para o Cuca trabalhar fica difícil, né, Cuca? Então, a gente se baseia nesse número. Então, nesse primeiro momento, é difícil falar um número fechado porque vão surgindo demandas, né? Nós temos uma ideia, nesse primeiro momento, para dar uma encorpada na equipe, né? E a partir do momento que nós conseguimos encaminhar essas negociações, né, que a gente tem hoje, é identificar, conforme transcorrer aí do Campeonato Mineiro, né, transcorrer dos dias, se existe mais alguma carência ou alguma oportunidade para a gente buscar. Cuca, Vitor, Laura Rezende, do GE. Globo. Minha pergunta é para o Cuca. Cuca, em 2022, quando você retorna ao Atlético, você fala que atendeu um chamado do Atlético. E nesse ano, o Atlético ficou quase um mês sem técnico. Eu queria que você falasse quando que foi a procura do Atlético e esses bastidores desse retorno para sua 4ª passagem. Se as conversas foram rápidas, como que foram essas negociações? Eu tive sempre disponível, né? Eu tive alguns outros convites de alguns clubes brasileiros também, de fora também mas eu estava sempre disponível, né? Quando veio o convite do Atlético, e foi há pouco tempo, me convidou, acho que num dia, em 2 dias, nós já tínhamos acertado tudo, já comecei a analisar o plantel, a entender, né, das saídas também, das prováveis chegadas, desde aquele momento trabalhando. Mas foi uma coisa muito rápida, né? Que o meu desejo de retornar aqui era muito grande e de fazer um trabalho bom também, né? Então, como eu falei antes, a gente já ganha um tempo enorme por não precisar conhecer a casa e também por conhecer já quase que totalmente o elenco. Boa tarde, Cuca. Seja bem-vindo novamente. Boa tarde, Vitor. Marcos Geves, do canal Bica Galo. A pergunta é para o Vitor e é relacionada aos reforços. Muitos nomes são especulados nas redes sociais. A ansiedade do torcedor ela é latente e evidente tanto externamente quanto, tenho certeza, internamente. E nomes que são especulados, por exemplo, como o Soteldo, o Brenner e o Bruno Henrique, além do Coelho, que a gente já imagina que tem uma negociação mais avançada, são jogadores que estão, de fato, no radar do Atlético, tem negociação, ou, de repente, o torcedor pode esquecer que vocês estão procurando outras frentes nesse sentido? Bom, como eu falei, hoje, nossa prioridade é reforçar o ataque, que entendemos que nas outras posições nós temos peças suficientes para o início da temporada. Adiantei que nós buscamos rejuvenescer, ter uma equipe mais rápida. Eu costumo não comentar assim, nomes, porque existe uma questão de confidencialidade, de respeito ao negócio também, até para não cair ou inflacionar a operação. Mas, sem dúvida, esses nomes que você citou são nomes interessantes, que agradam. E, como eu falei, espero que nos próximos dias consigamos aí anunciar nomes que agreguem, que tragam essa tranquilidade para o Cuca trabalhar e montar a sua equipe dentro do perfil que ele gosta de ser, um time protagonista. Então, são jogadores protagonistas que nós estamos buscando, jogadores prontos também, né? Nesse momento é a linha que a gente está atuando, jogadores que vão chegar para criar impacto e para realmente brigarem por titularidade da equipe. Cuca, André Repsold, do canal Alvinegro.
seja bem-vindo. Obrigado. Você falou em uma das suas respostas anteriores de avaliação de plantel, que você já chegou, avaliou o plantel e já mais ou menos calculou. Quais posições você solicitou à diretoria reforços? Dentro da sua análise, você entende que precisam encorpar esse elenco? Zagueiro, lateral, meio? Quais posições foram elas? E muito obrigado. Não, mas é muito claro, né? Nós temos o Saravia, de lateral direito, o Mariano saiu. A gente tem que ter essa reposição que estamos aí prestes a anunciar. O ano passado, se vocês analisarem, uma das maiores dificuldades que o Galo teve durante o campeonato foi os lados do campo, a velocidade, o jogador do contra-ataque, do 1 contra 1, e a gente está tentando suprir essa deficiência que existiu, né? São 70 e poucos jogos no ano, então a gente tem que ter num campeonato assim, uns 20 jogadores, 18 do mesmo nível, para você poder promover 4, 5 meninos e ter uma meia dúzia de coringa ainda para passar, porque vão vir mau momento, vai vir lesão, suspensão, sabe, o cansaço, porque todo jogo você tem que jogar no seu limite, né? Você está fazendo 10, 12 quilômetros por jogo, e não são 10, 12 quilômetros de corrida. É disputa de espaço, é no corpo a corpo, é no salto. Então, o desgaste ele existe em todos os sentidos, além do emocional também, que os problemas eles aparecem durante a competição, né? E a gente vai estar aí para resolvê-los, né? Quanto mais forte for teu grupo, maior é a chance de você ganhar. Boa tarde, Cuca. Boa tarde, Vitor. Tiago, do canal Tiago de Araújo. Cuca, nessa busca por treinadores, o Atlético teve várias opções e, dentre as pesquisas, entre os torcedores, o seu nome sempre foi o mais cotado pela própria torcida. Só que existe um receio na torcida do não cumprimento, de um estigma que ficou do Cuca, do não cumprimento, geralmente, dos contratos. Eu queria saber de você se a intenção é cumprir o contrato na totalidade e o que aconteceu das últimas vezes que realmente, principalmente em 21, né? Estavam todos esperando a sua manutenção, que tínhamos um trabalho aí muito bem feito. Queria saber se daqui para frente vai ser diferente. Obrigado. Então, é boa essa pergunta aí. Eu queria mesmo que ela viesse. E eu escuto, eu vejo tudo também, né? Às vezes eu estou em casa vendo lá e a pessoa, às vezes até de forma quase que pessoal, né? Em cima do Cuca. Mas assim, eu vou explicar alguma coisa rápida para você. E eu vou pegar lá no começo dos anos 2000. Eu toquei o Botafogo 2006, 2007 e 2008. Aí as pessoas falaram, o Cuca saiu do Botafogo. Eu não saí do Botafogo. O Botafogo pediu para eu sair. E eu saí, porque me pediram para sair. Porque acharam que iam ter problema. Se me tirassem, eu saí para ajudá-los. Foi assim que eu saí do Botafogo. Eu tive 2010, depois que eu vim do Cruzeiro, eu toquei aqui o Galo 11, 12 e 13. Ficaram bravos comigo, eu saí quando acabou meu contrato. Eu fui lá para a China, que era uma oportunidade financeira maravilhosa. Eu fiquei 14, 15 e um pedaço do 16 na China. Eu voltei da China, e quando você vai para a China e você larga tudo, como eu larguei, as tuas coisas você tem que pôr no eixo de novo, mas eu não voltei para pôr no eixo. Eu fui para um time que há 22 anos não ganhava um título. E cheguei e levei 1, 2, 3 porradas, levei um 4-0 do Água Santa e me vi louco e falei, esses guris que vocês estão vendo hoje aqui, que estão aqui sendo chacoteados, vão ser os campeões brasileiros. Comprei aquela briga e com os guris nós fomos campeões brasileiros. Cara, eu não dormia. Eu não dormia de pressão, de tudo que era lado, todo jogo. Cuca falou que ia ser campeão, se perdeu para a Ponte. Enfim, é um desgaste enorme. Quando acabou, cara, eu precisei descansar. Falei para o Alexandre, eu preciso descansar, eu vou sair. E eu fiquei 2, 3 meses em casa. Voltei em 17, fui até faltando mais 5 partidas, a gente viu que não ia conseguir ser campeão, saí, entrou meu auxiliar, o Alberto Valentim. Veio 18, 19, fui para o São Paulo, toquei o São Paulo até o final do Campeonato Brasileiro. Da mesma forma, por comum acordo com o São Paulo, acabei saindo, entrou o Diniz.
20. Eu toquei o Santos até o final. Aquele trabalho maravilhoso, que eu acho que foi um dos melhores que eu fiz, com toda a dificuldade e com todo o prazer de ver aquele trabalho fluir do jeito que foi até a final da Libertadores. Perdemos a final, ainda recuperamos para classificar o time para a Libertadores do ano que vem. Acabou meu contrato, eu saí, vim para o Galo. Aí entra o Galo 21. Eu estou com a minha mãe no hospital, 70 dias de prona, entubada, e o Galo... Cuca, você tem que vir porque não dá mais para segurar. Rodrigo Caetano, eu falei, Rodrigo, eu não consigo. Fui no médico, doutor Constantini, lá em Curitiba, eu falei, doutor, o Atlético não me espera mais, o que eu faço? Ele falou, eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei o que tua mãe faria. Ela não ia sair dessa porta enquanto você não saísse daqui. E mesmo assim eu vim. Cheguei no aeroporto, falei, eu não consigo ir, eu vim. Eu fiz promessa para Nossa Senhora, para que o Galo fosse campeão. Depois de 50 anos, eu morei aqui, como eu vou morar agora. Eu fiz promessa para minha mãe, mas muito forte, para que eu pusesse dentro do Mineirão a faixa de campeão nela, a medalha. E isso tudo se tornou realidade. Nós fomos campeões, a minha mãe estava ali, ela saiu, arrepia, tamanha fé que a gente teve. E eu, quando acabou 21, eu falei para o Rodrigo, eu vou recuperar, ajudar a recuperar minha mãe. Eu vou ficar com ela agora esse começo do ano. Então, são erros que um profissional tem, tá bom, mas eu curti a minha família, eu curti a minha mãe, eu larguei o status que eu tinha de ser campeão, de poder fazer coisa, porque eu precisava daquilo, da recuperação dela, para ficar sem sequela. Ah, você é médico? Não, mas eu junto dela eu sabia que eu ia com ela na natação, que eu ia recuperar, e hoje ela tem 84 anos, e daqui uns dias eu vou trazer ela aqui de novo, e se Deus quiser, no final do ano, por uma faixa ou uma medalha no peito dela. Então, eu não quebro os contratos, eu não largo tudo e saio a la louca, assim, as coisas. São os nuances de cada um, né? Eu gosto, eu sou família e muitas vezes eu abro mão do lado profissional para isso. Tem muita gente que vai falar que é errado, mas é o meu jeito. Aqui, Eduardo Guerra, da Web Rádio Galo, estamos ao vivo. A pergunta é para o Vitor. Vitor, esse movimento natural de mercado, saiu 8, vai chegar a 3, se o Natanael se confirmar, isso é normal de um mercado. Só que nós perdemos um jogador do quilate do Paulinho, de 18 milhões de euros, artilheiro do Campeonato Brasileiro, eu não sei se foi artilheiro da Libertadores ou quase artilheiro da Libertadores, um cara que fazia total diferença dentro de campo, tanto que foi vendido por 18 milhões de euros, mais 2 jogadores. Eu quero saber o seguinte, a reposição de um jogador desse quilate está sendo analisada? Porque os nomes que aqui foram falados, assim, eu acho que não repõem o Paulinho. E já foi dito que a gente teria 4 Hulks, 1000 Hulks, não sei. Eu quero saber o seguinte, um jogador desse quilate está sendo analisado nesse momento? Bom, é sempre muito difícil, né, você repor um jogador com tamanha capacidade que tem o Paulinho. Como eu disse, estamos trabalhando incessantemente. Eu começo todo dia, 7h30 da manhã, vou até às 11 da noite para poder viabilizar isso. Temos nomes importantes, temos nomes grandes na pauta, mas eu acho que a gente tem que apostar também não só na individualidade, mas na coletividade, né? Não adianta você trazer um nome de impacto se não encaixa dentro de uma coletividade. Então é buscar um nome sim que consiga repor, mas juntamente com os outros nomes que a gente está trabalhando, se complementem, né? Porque um jogador com a qualidade do Paulinho, se não tiver bons jogadores ao lado, não vai conseguir render o seu máximo. Então, temos um nome importante, sim, em negociação, que creio que vai, né, se confirmar, vai realmente dar essa tranquilidade ao torcedor. Mas buscamos e estamos trabalhando outros nomes que também complementem no sentido de ter uma coletividade forte, que é o que precisamos, né? Futebol se ganha com coletividade, né? E você tem nomes importantes que se complementem, realmente é assim que se constrói uma equipe vencedora, né? Já temos nomes importantes aqui que podem também ser desequilibrantes e estamos buscando, com certeza estamos buscando nomes com esse perfil, desequilibrante, mas que consigam
também se entender dentro de uma coletividade. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Cuca. Léo Pedrosa, do portal Fala Galo. A gente teve no ano passado, um ano que acabou, que poderia ser vitorioso para o Atlético em questão de títulos concretizados, um desgaste emocional muito grande por parte do elenco e do torcedor. Então, eu queria saber de você, Cuca, que a partir do momento que chegou o convite na sua mesa, qual que foi o pensamento seu, enquanto treinador, gestor dessa equipe em campo, para elevar o moral dessa equipe e, ao mesmo tempo, retomar essa chama com o torcedor também, refazer esse elo com o torcedor? Qual que é o pensamento para essa temporada de 2025? Sim, o ano passado você falou bem, podia ser o maior ano da história do Galo, e ficou a 2 partidas disso. E você vê como são as coisas, né? A maneira com que aconteceu. Você está num jogo final de Libertadores, que é um sonho para qualquer um, você ter um jogador a mais com 1 minuto de jogo e não encaixar o jogo até o final do jogo. E isso acontece. O adversário também teve as valias dele, a inteligência, a estratégia dele, e acabou que não deu certo. Mas a Copa do Brasil também a gente pode usar da mesma forma contra um grande adversário que foi o Flamengo, mas você tem que ver o contexto geral. Para chegar a uma final de Libertadores não é fácil, e nem de uma Copa do Brasil. Faltou o gatilho final, você ganhar as finais, né? Seria o maior ano da história do Galo, maior até do que o 21, que você ia ganhar uma Libertadores, né? Se bem que o brasileiro também foi muito importante. Então você não pode pôr tudo fora, achar que foi um ano ruim. E automaticamente, como não tinha um elenco com tantas peças do mesmo nível, ficou devendo no brasileiro, porque você teve que preservar muitas vezes o time para jogar as Copas. E no final acabou lutando até a última rodada. Então isso magoou e machucou muito o torcedor, né? Além desse sofrimento final no brasileiro, não ter ganho as Copas. Mas eu acho que o torcedor ele tem que ficar muito contente do ano que ele teve o ano passado, sabe? Não é um ano ruim. Foi ruim por não ter ganho, mas chegou a 2 grandes finais. E isso aí é muito difícil. Quantas equipes que lutaram, aí nenhuma chegou em final nenhuma, né? E equipes grandes como o Galo também. E esse ano a gente pretende dar um equilíbrio também para o time e, se Deus quiser, poder chegar em finais importantes assim também. Cuca, Dali no Rádio Liberdade. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vindo de volta, né? Ainda sobre contratações, você disse há pouco que vocês estão trabalhando de forma incansável em busca de reforços. E o que esperar com esse elenco e com esses reforços e sobre o seu comando, você que é o treinador com o maior número de conquistas pelo clube? O que esperar e o que você acha, até onde vai o Galo em 2025? Eu acho que dentro do planejamento que a gente está fazendo, né, da vinda aí de mais uns 4, 5 jogadores importantes, como estão para vir, eu acho que a gente encorpa bastante o nosso elenco, sabe? Dá uma qualidade também importante e necessária a ele. E automaticamente você vai disputando os jogos e sentindo se ainda você tem alguma carência pontual, né? E eu penso que nós vamos montar uma equipe forte, muito forte, e vamos ter um bom ano. Dentro da montagem que a gente está fazendo, se Deus quiser, dando certo de vir as peças que a gente tem aí engatilhada. Boa tarde, Cuca. Boa tarde, Vitor. Marcos Fernandes, da Rádio Tabira. Vitor, já foi questionado o Cuca em relação ao tempo de procura para ele. O Galo ficou praticamente 1 mês sem treinador e aí ele falou que o andamento das negociações foram rápidas. Mas e pelo lado do Atlético? Esse quase 1 mês sem treinador, por que da demora? Por que esse período todo até procurar o Cuca? E o quanto isso atinge o mercado, já que você falou que as contratações têm que andar meio que lado a lado com o Cuca para saber quais os jogadores que ele quer no elenco. Bom, fato é que o Cuca sempre esteve na pauta dos nomes. Tivemos uma outra negociação que se arrastou um pouco, né? Tínhamos
evoluído em alguns pontos e no último momento não deu certo. Claro que isso impactou também um pouco na montagem, mas, como eu falei, nós estamos desde setembro mapeando e planejando 2025. Não pense você que nós começamos a falar de elenco só depois que o Cuca acertou a vinda para cá. Ele é parte importante, obviamente, mas assim que ele chegou, assim que ele acertou, nós estamos em contato por telefone todos os dias, né, Cuca? Desde o dia que concluiu. E eu apresentando inúmeros nomes para ele. Então, já tínhamos todos os nomes planificados que tinham perfis. E, paralelamente, o Cuca também apresentou alguns nomes. Então, tem momento que o clube vai apresentar nomes, tem momento que o Cuca vai apresentar nomes. Ele tem os nomes de confiança. Então, a gente tenta encontrar o equilíbrio dentro dessas indicações. E estamos correndo para ser mais assertivo possível. Então, o telefone não para, é o tempo todo, né, tentando agilizar o processo, mas, como eu falei, trabalho não falta, dedicação não falta. Muita gente ajudando, colaborando, inclusive o Cuca, dentro desse processo, para que o time seja um time competitivo, né, no qual o torcedor mereça, para realmente chegar no final da temporada comemorando títulos. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Cuca. Boa tarde. Vitor Moreira, da TV Alterosa. Cuca, saindo um pouco de mercado de transferências, de elenco, queria que você falasse um pouco do seu sentimento em relação a voltar realmente ao Atlético, sua quarta passagem. O que passou pela sua cabeça quando você entra de novo aqui na Cidade do Galo, quando você vai para campo, vê todo mundo ali, o sentimental mesmo seu, assim? Muito feliz mesmo. Não tirei o pé daqui ainda. Tô aqui no CT, eu gosto muito daqui, eu vou no treino feminino, vou no treino do Sub-20, quem tiver ali eu tô, né? Então eu interajo com tudo, eu gosto de estar presente em tudo, eu conheço todos os funcionários, eu estou em casa, estou muito feliz e minha responsabilidade ela é muito grande, porque eu quero ver esse meu povo aqui feliz. Eles sabem que eu tenho um bichinho para ser campeão, e que eu divido com todos eles, os funcionários. Então, a minha maior alegria é quando isso dá certo, de ver a alegria deles. E aí eles torcem junto, vêm, choram na derrota, mas nós vamos que vamos. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Cuca. Maria Cláudia, aqui da TV Globo. Cuca, você, com toda a sua vivência de Atlético, entende muito bem, né, o peso que tem um clássico para o torcedor atleticano. Chega, inclusive, a informação de que já tem mais de 20 mil ingressos vendidos para o jogo lá na Flórida. Você falou anteriormente, né, um pouquinho da dificuldade do contexto, que vai ser o pouco tempo de preparação lá, a viagem longa que vai ter, vai enfrentar um adversário que já está há mais tempo, logicamente vai estar mais adaptado. Então, queria que você fizesse uma projeção justamente desse jogo, desse seu primeiro jogo, o que você espera do Atlético, né, nessa primeira apresentação para a torcida, já diante de um clássico. Eu acho que você abordou os pontos fundamentais, né? O Cruzeiro apresentou um pouco antes, trabalhou um pouco mais, já está lá na cidade, vai voltar uma semana antes que a gente para cuidar do próprio estadual de maneira mais assertiva, mas são coisas que já estavam marcadas e a gente não tem como fugir. Nós vamos fazer o melhor. Eu já encurtei o caminho em relação a intertemporada, coisas que certamente a gente faria com mais calma, trabalharíamos mais espaçado. Você vê hoje de manhã, por exemplo, o treino durou quase 2 horas, porque a gente está correndo atrás desses 4, 5 dias atrás que a gente está em relação ao próprio Cruzeiro. Mas eu imagino que, da maneira com que a gente está trabalhando, até no sábado, que é o dia do jogo, nós vamos estar numa condição não ideal, longe da ideal, mas razoável, porque a gente já tem uma espinha dorsal da equipe e vai poder usá-la aí para fazer esse primeiro jogo, que, como você bem falou, sempre é muito importante.